Nós encontramos muitos jovens desesperançosos, muitos jovens desanimados, porque eles ainda, muitos jovens receberam promessas e palavras de Deus, indicando o caminho, ou indicando o que eles seriam, ou indicando o chamado na vida deles, ou falando sobre portas que se abririam, e até então aquelas portas não se abriram, e aqueles jovens começaram a ficar desmotivados, ficar meio murchinho, e agora que já estavam quase desviados, a gente encontra jovens quase que desviados por falta de fé, por falta do cumprimento de uma promessa. Mas diga, o Deus que entregou a promessa, é fiel para cumpri-la. E nós só precisamos aprender a guardar as promessas de Deus. Amém? O significado da palavra promessa é o ato ou o efeito de prometer. É uma coisa prometida. Diga, prometida. Aleluia. É um compromisso de executar algo e realizar um ato que o Senhor, Ele estabeleceu para você. Então isso vai acontecer na sua vida. Uma vez que Deus disse, Ele vai fazer. Agora veja bem, eu quero caminhar um pouco pela palavra, eu quero passear um pouco pela palavra para que você entenda que é fácil esquecer as promessas. E dessa forma, nunca mais você vai esquecer de defender. Porque nós podemos observar a vida dos discípulos e nós podemos ver que eles andaram com Jesus. Você concorda comigo? Amém. Eles foram levantados pelo próprio Cristo vivo. Não foi um ministro de Deus, não foi um apóstolo de Deus que ele entregou a palavra. Foi o próprio Jesus Cristo que entregou para os discípulos determinadas promessas, não é? E eles, no decorrer da caminhada, eles acabaram esquecendo as promessas de Deus. Mas eu acredito que o Deus que começou a boa obra na sua vida, Ele é fiel para terminar. Amém? Aleluia. Você pode estar se olhando hoje, se vendo, eu estou ainda muito jovem, meu Deus, como vai ser, como é o meu futuro, como é que as coisas vão acontecer. Deixa eu te falar, elas vão acontecer como Deus quer que elas aconteçam. Amém? Você só tem que estar firmado na rocha e Deus fará a sua obra. Olha só, a palavra do Senhor diz em Mateus 16, 21, você até pode ir lá. E depois eu vou lendo alguns outros textos, nós vamos correndo pela palavra, sem precisar que você abra, eu posso até somente citar o endereço, e eu quero que você caminhe pela palavra comigo, com uma certa aceleração. Então, Mateus 16, versículo 21 diz assim: desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Diga, terceiro dia. Então, Jesus se refere, a que tempo Jesus se refere? Ele diz, desde esse tempo começou Jesus a falar com seus discípulos. Desde que tempo Jesus começou a falar com os discípulos? A partir de que tempo ele começa a falar com os discípulos? A partir do tempo em que eles estão caminhando, Jesus, os seus discípulos, com Pedro, eles estão andando e Jesus para com eles e diz assim: o que dizem os homens ser o Filho do Homem? Ele pergunta, a palavra diz assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, vocês não precisam abrir lá, é um pouco mais à frente do que vocês leram, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Ele diz: mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelara, mas o Pai que está no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aí Jesus continua. Jesus está caminhando com eles e resolve parar e perguntar: ei, o que dizem os homens que eu sou? O que estão falando que eu sou? Jesus estava curioso sobre isso, porque era chegado o tempo em que Jesus precisava começar a ser bem claro e bem específico com os discípulos. E Jesus, para começar a lançar as promessas, para começar a dizer sobre o que ele veio, a que ele veio, ele precisava entender o que os discípulos pensavam. E os discípulos eram judeus e eles não entendiam ainda
ainda nem consideravam Jesus como Senhor e Salvador. Eles entendiam Jesus como mestre, como Messias jamais, mas como mestre. Eles não recebiam e não consideravam Jesus como Messias. Então, a partir desse tempo, a partir de que tempo? Do tempo em que Pedro reconhece que Jesus Cristo é o Senhor, a partir desse tempo, Jesus começa então a dizer para eles: então agora que eu tenho um judeu revelado, agora que esse judeu, Pedro, no meio dos meus discípulos, eles entendem que eu sou Cristo, que eu sou o Messias, então a partir de agora eu não vou mais alisar não. Eu vou dizer para eles quem eu sou e a que eu vim. Amém? Então quando Deus ele começa a se apresentar para você e ele começa a perceber maturidade em você, diga aleluia. Aleluia. Ele começa então a lançar as promessas para a sua vida. Ele começa a puxar você e a dizer: olha, é assim que eu quero contigo. Olha, eu vou abrir aquela porta para ti. Olha, tu farás isso, isso e aquilo para mim. Olha, será assim e será assado. É assim que Deus começa então a trabalhar. E aqui nós entendemos que Jesus ele se revela e ele começa a dizer, a partir desse tempo, Jesus ele começa a fazer uma confissão de fé, não é? A partir da confissão de fé de Pedro, Jesus ele começa a confessar a sua obra terrena. Ele começa a falar sobre o que ele veio para fazer. E aí em Mateus 17 ele começa, e você vai ver dentro de todos os evangelhos, uma avalanche onde Jesus vai dizendo claramente o que ele vai fazer e o que ele vai acontecer. Lá em Mateus 17 ele começa dizendo assim: reunidos eles na Galileia, disse-lhe Jesus: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. E eu imagino ali a cara dos discípulos, e eles deviam olhar para ele e dizer assim: te matarão? Você vai morrer? Né? Uma cara espantosa. Mas Jesus, ele não alisa, e ele começa a dizer, em Mateus 20, ele continua dizendo: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, e eles os entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então ele estava sendo mais do que claro, estava sendo bem esclarecido para os seus discípulos. Aí ele diz em Lucas 18: e depois de o açoitaram, tirar-lhe-ão a vida, mas ao terceiro dia ressuscitará. E aí Jesus ele vai andando, e todo o tempo ele vai fazendo menção. Ele vai falando a palavra, ele vai dizendo o que vai acontecer. Quando Jesus ele continua falando essas coisas, isso chega aos ouvidos do rei Herodes, não é? De tanto ele ouvir falar sobre o rebuliço que Jesus estava fazendo dentro de uma sociedade, dentro das comunidades, no meio da população e no meio dos discípulos. Imagine que isso é uma coisa bem espetacular. Todo mundo ouvia falar de Jesus. Jesus ele estava fazendo uma obra miraculosa, as coisas estavam acontecendo. E quem era o rei Herodes nesse momento? Jesus estava em alta, Jesus estava em um destaque tremendo. E aí essas coisas começam a chegar para o rei Herodes, não é? E ele manda então os fariseus ao encontro de Jesus. Herodes começa a se sentir incomodado pela pessoa de Jesus, que tivera tomado um espaço enorme dentro da sociedade, dentro das comunidades. Em todo lugar se ouvia falar quem Jesus era, só que Jesus estava dizendo esse discurso que vocês acabaram de ouvir, né? Que